No sussurrar da noite, da maioria dos homens há batalhas. Aos que hoje lutam eu digo, não se renda. Lutamos juntos e suportamos uns aos outros. Lucas 17 diz, o reino de Deus está em vocês, não em você, mas em todos nós. É isso aí, Rede Jovem! Começamos hoje uma nova série de mensagens guerreiro. Cadê os guerreiros do Senhor Jesus aqui essa noite? E durante as próximas 3 semanas, nós vamos falar sobre como a minha vida e a sua vida, ela é cheia de guerras, de batalhas. E cara, deixa eu falar uma coisa, por mais que você não saiba, por mais que você não esteja se preparando para guerrear, por mais que você não tenha sido intencional nessa batalha, há uma guerra. E se você não estiver guerreando, saiba que o lado do inimigo já está guerreando contra você. Então essa guerra vai acontecer de um jeito ou de outro. Portanto, é importante eu e você, primeiro, termos noção de que há uma batalha acontecendo, para que a gente possa se preparar, lançar mão das armas corretas, lançar mão das ferramentas, lançar mão das estratégias corretas, mas o mais importante, sermos empoderados pelo Senhor, o homem de guerra, o Senhor dos senhores, o general de todos os generais, para que Ele possa nos conduzir nessa batalha. Nessas próximas 3 semanas, nós falaremos de 3 tipos de batalha que são essenciais na vida de todo cristão, que são essenciais na vida de todo jovem. 3 tipos de batalha que eu tenho certeza que todos que estão aqui nesse salão hoje, ou estão batalhando ou já batalharam. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que todos nós vamos batalhar no poder de Cristo e todos nós venceremos pela graça do Senhor Jesus. Pai, nós oramos por essa mensagem hoje, Senhor. Nós oramos pela sua palavra que vem para nos confrontar. Nós oramos pela sua palavra, Senhor, que se nega em nos manter no lugar onde nós estávamos, mas que vem para nos transformar. Nós oramos, Senhor, para que os nossos corações sejam transformados pela sua palavra e não que a nossa vontade queira transformar a tua palavra. Pai, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, para que o teu Espírito Santo seja vivo, verdadeiro. Pai, nós oramos hoje, Senhor, para que haja liberdade para o Senhor se mover em nosso meio hoje. Pai, em nome de Jesus eu quero declarar, Senhor, que onde o Espírito de Deus, ali há liberdade. O Senhor tem liberdade em nós, para mexer, para mover, para tocar, para construir, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Nós vamos falar essa série toda, essas 3 semanas, vamos falar sobre um cara que é um dos maiores guerreiros da Bíblia. Quando a gente pensa em guerreiro, quando a gente pensa em alguém que venceu uma batalha relevante, certamente, abrir a sua Bíblia, você lembra dessa pessoa, o rei Davi. Davi, ele era um grande guerreiro. A gente de fato vê o início da vida de Davi, as primeiras grandes conquistas. Ele ficou conhecido inicialmente por ser um guerreiro e matar um gigante. Davi ainda era um adolescente quando ele matou um gigante. A Bíblia fala que ele ainda não tinha idade para a guerra. Os seus irmãos estavam na batalha, os seus irmãos estavam na guerra, ele ainda não. Naquela cultura, com 14 anos, um jovem já se apresentava em tempo de guerra, já se apresentava nas fileiras da batalha. Se Davi ainda não tinha sido apresentado, provavelmente ele devia ter no máximo 13 anos de idade. Ele era um teen, ele era desprezado. Quando ele chegou no meio das fileiras, os seus irmãos olharam e falaram: o que tem esse teen atrapalhando aqui no meio da gente? Por que tem um teen aqui no meio dos jovens? Ele está vindo aqui só para encher as paciências. Mas sabe o que ele fez? Ele olhou para aquele gigante. Ele falou: se essa multidão de soldados não é corajoso o suficiente para ir para essa batalha, aqui tem um guerreiro. Ele se apresentou com a arma que ele tinha, com aquilo que ele já possuía. Ele lançou e acertou a testa do gigante, e o gigante caiu. Davi, logo no seu início, quando ele então entrou na idade militar,
ele começou a se apresentar para as batalhas do seu exército, do seu país. E quando o rei convocava o exército e eles iam para as batalhas, as mulheres voltavam das batalhas cantando: o rei Saul matou milhares, mas o jovem Davi matou dezenas de milhares. Ele era um guerreiro nato. Quando então ele se torna rei, o país que ele governava, a nação dele, o seu reinado começou a expandir, começou a conquistar. Por quê? Porque diante de um rei guerreiro, todo o povo se sentia inspirado. E a Bíblia fala que até mesmo aqueles que eram desconsiderados, que eram os amargurados, os fracos, os deixados de lado, quando estavam no batalhão de Davi, esses homens se tornavam grandes guerreiros, porque Davi era um guerreiro. Davi foi um dos maiores guerreiros que a gente vê na Bíblia. Ele era um grande homem de Deus. A Bíblia fala muito de Davi. Davi é uma das pessoas mais citadas ao longo da Bíblia. Você sabia que existem 929 versículos na Bíblia que ou falam de Davi ou foram escritos por Davi? 929 versículos, 929 vezes esse homem está lá, estampando a página da sua Bíblia. Agora, um grande guerreiro, de grandes conquistas, de grande relevância, muitas vezes, e talvez até na maioria das vezes, ele é mais lembrado por 3 versículos. 929, mas desses 929, muitas vezes, ele é mais lembrado por 3. Abre a sua Bíblia comigo em 2 Samuel 2:11. 2 Samuel 2:11. E esse texto vai falar sobre como muitas vezes, mesmo grandes guerreiros, grandes homens e mulheres de Deus, pessoas que conhecem a palavra, pessoas que já conquistaram grandes coisas, pessoas que são inspiradas por Deus, pessoas das quais vale a pena escrever a respeito, mesmo pessoas assim estão expostas a momentos trágicos. 2 Samuel 11:1-4 fala o seguinte, na primavera, época em que os reis saíam para o que está escrito na sua Bíblia? Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. 929 versículos. E em 3 ou 4, ele joga tudo isso para o alto. E começa uma espiral de desgraça. Isso daqui se torna uma grande desgraça, não só na vida de Davi, mas na vida de Davi, na vida de Batseba, na vida do marido dela, na vida do filho que nasceu, na vida do reinado. Hoje nós vamos falar sobre a guerra contra a imoralidade. E conquanto é um assunto que é muitas vezes desconfortável de lidar, talvez hoje à tarde, quando saiu de casa, você falou: vou para a igreja. Você não imaginou que seu pastor ia estar aqui falando de sexo? Quando você pensou que a gente ia ler a Bíblia, você não achou que ia ter a palavra menstruação?
Você não estava talvez preparado para isso. Mas saiba, a área moral é uma das áreas mais importantes das nossas vidas. E é na área moral que travamos algumas das nossas principais batalhas. A gente está falando aqui que um dos maiores homens de Deus da Bíblia, que venceu gigantes, que venceu exércitos, que conquistou nações, que expandiu o reino, a batalha que ele não conseguiu vencer foi a batalha da área moral. Então, primeiro, eu quero começar à frente aqui falando: você não está sozinho. Você não é uma pessoa escória da sociedade, você não é um crente de segunda linha, você não é um rejeitado pelo Senhor, você não é uma pessoa que não tem chance para o seu futuro, você não é uma pessoa que jamais vai viver os sonhos e planos de Deus, porque você tem enfrentado batalhas na sua vida sexual. Saiba que homens e mulheres de Deus vão enfrentar batalhas na área sexual, na área moral. É o que a gente vê aqui com Davi. Portanto, não dá para eu e você vestirmos a nossa capa de crente e fingirmos que somos super-homens, mulheres maravilhas, que com a gente não existe esse tipo de batalha. Nós vivemos num mundo diferente, no mundo celestial, onde não há esse tipo de impureza nas nossas mentes. A quem a gente quer enganar? As pesquisas falam que 76% dos jovens de 18 a 30 anos viram pornografia esse mês. 56% das mulheres de 18 a 30 anos viram pornografia esse mês. E eu sei que são pesquisas que tratam da população em geral, mas será que a gente vai ser inocente o suficiente para ignorar o fato que grande parte dessa porcentagem está aqui dentro desse salão? Então vamos tirar já da frente o tabu de todos nós andarmos com a nossa capa de super crente e falar e fingir que no meio do povo de Deus não há esse tipo de batalha. Se aconteceu com o Davi, se Davi foi enfrentado nisso, se Davi precisou batalhar nisso, meu irmão, eu e você vamos precisar batalhar pela santidade na área moral. Mas o que eu estou propondo aqui não é que existe um cenário onde certamente cairemos, não. Existe um cenário onde certamente batalharemos. Mas Lucas 17, versículo 21 fala: mas o reino de Deus está em vocês. O reino de Deus está em vocês. Mas pastor, qual é a diferença? Como que eu vou vencer? Qual é a diferença de mim para o grande rei Davi? Eu nunca matei um gigante, eu nunca matei um Golias. Talvez você nunca matou um gigante, talvez você nunca venceu um exército, talvez ninguém criou nenhuma música a seu respeito da sua fama de guerreiro. Mas você tem uma coisa que o rei Davi não tinha: o nome dele é o Espírito Santo habitando dentro de você. E a todos aqueles que conheceram a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita dentro de você. Ele é seu paracleto, Ele é seu ajudador. E deixa eu te falar uma coisa: o Espírito Santo habita em você. O reino de Deus está em vocês. E Lucas 17, 21 não está falando de um texto no singular. O reino de Deus não está em você, o reino de Deus está em vocês. Em vocês. O reino de Deus está em nós. Por isso eu digo essa noite, jovem, juntos nos levantaremos, juntos batalharemos e juntos venceremos as batalhas que nos são propostas no nome de Jesus. Se você crê, dá um amém bem forte. Aleluia. É por isso que sim, precisamos falar sobre esse tema, precisamos conversar. Sabe por quê? Porque precisamos pedir oração uns para os outros. Sabe como vamos vencer?
nos fortalecendo uns aos outros. Todos querem ter o que o homem de Deus tem, mas poucos querem andar e trilhar o caminho que o homem de Deus trilha, o caminho que o homem de Deus anda. Um homem, uma mulher de Deus, ela é capaz de identificar as batalhas que estão acontecendo ao seu redor, olhar para o Senhor Jesus, andar em direção dele, mas se conectar com o corpo de Cristo, entendendo que o reino de Deus não está em você, o reino de Deus está em vocês. Olhe para o seu lado aqui hoje, olhe para o seu lado. Nós estamos promovendo as Olimpíadas Intercélulas da Rede Jovem. Nós estamos movimentando com brincadeiras, com jogos, coisas para nos divertir, coisas para você conhecer uns aos outros. Você sabia que tem gente que namora hoje, que o crush começou na última Olimpíada Intercélulas? Lá na última Olimpíada que a gente fez lá em 2020, começou a aproximação. É para esse tipo de coisa, para ter comunhão? É, também. Mas é o tipo de ação para nos ensinar princípios. Nos ensinar princípios que quando eu estou isolado, eu enfrento minhas batalhas sozinhos. E enfrentando batalha sozinho, eu tenho muito mais possibilidade de cair. Davi não deveria estar sozinho em casa. Davi deveria estar na guerra. Era tempo do rei estar na guerra. Olha aqui para cá que eu quero te contar uma coisa. Tem muito jovem que está caindo na área moral, sob a falta de sabedoria, porque achando que ele está cansado demais, ele fala: porque eu estou cansado demais, porque eu estou cheio de coisa demais, eu vou ficar sozinho em casa. Porque ao invés de eu ir para a batalha, ao invés de eu ir para a célula, ao invés de eu ir discipular, ao invés de eu ir para o culto da Rede Jovem, ao invés de eu ir para o Acampáscoa, ao invés de eu ir me movimentar, ao invés de eu ir evangelizar, ao invés de eu ir fazer a obra, eu vou ficar em casa sozinho. Pô, é justo um rei como Davi, um guerreiro, um batalhador, ninguém ia questionar, ele tinha direito de passar uns dias de folga em casa. Mas aquilo que deveria ser aquilo que ele pensou que seria o descanso para ele, se tornou o que mais sugou as forças na vida dele. Quantas vezes um jovem fala assim: eu não vou ir hoje, eu vou ficar em casa descansando, e é naquele momento sozinho em casa, ele pega o celular e começa a ver a pornografia. E é naquele momento sozinho em casa que ele começa a dar trela para aquele cara, para aquela menina, que ele sabe que aquela conversa vai cair num lugar de impureza. E sozinho em casa, naquele lugar de solidão, que ele decide baixar o Tinder para ver qual é que é. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu não vou fazer hoje piadinha com o Tinder aqui, porque esse tema é algo muito e muito sério. Eu já vi jovem, menino, que por bobeira decidir ver qual é que é a do Tinder e entrar e começar a ver ver qual é que é, só de curiosidade, e de repente dá match com a menina. Vou me encontrar com ela no local público, o que pode dar de mal? Acabo ficando com ela, mas estou aqui, é só uns beijos, é só uma carência ali, o que pode dar de errado? E aí tempos mais tarde, aquilo que foi só uns beijinhos num ponto de ônibus, se transformou numa menina, vindo querer acusá-lo de estupro. Tudo que tinha é no histórico de Tinder, marcando um encontro. E aquele jovem passa os piores dias, as piores noites de sono da sua vida. Fala: pastor, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu sei que eu desagradei a Deus quando eu fui lá, mas isso aqui nunca aconteceu.
para o bem daquele jovem. Creio que por um mover do Senhor, aquela pessoa que estava o acusando falsamente caiu em si e abandonou aquilo. Mas é uma situação que desgastou e poderia ter acabado com um Davi. É uma menina que só para ver qual é que é, não dá nada. Eu tenho amigas que usam o Tinder e não tem problema nenhum, até uma ferramenta para encontrar amizades. E ela começa a usar e encontra um rapaz e foi uma experiência legal. Encontra um segundo e foi uma experiência legal. Encontra alguém que ela entra no carro dele, mas a expectativa dele é que aquela noite tivesse sexo. Ninguém tinha falado nada a respeito disso. Ela estava falando não, mas para aquele homem não significava não. E de repente ela se vê violentada. Nesse caso, uma mulher realmente sendo vítima de um abuso sexual. Cara, para Davi foi o telhado do palácio. Saiba que quando ele subiu naquele telhado, ele subiu para ver pornografia. O subir no telhado do palácio de Davi era pegar o celular, pegar o celular para entrar no site de pornografia, é o baixar o Tinder, é o entrar naquele grupo do WhatsApp, é o chamar aquela menina, entrar naquele perfil do Instagram, mandar aquela DM falando oi, tá sumida. Quando ele subiu naquele telhado, ele sabia que ele ia ver pornografia, porque não existia, os homens não estavam fora da cidade, as mulheres, elas iam no terraço das suas casas para se banhar, sabendo que não tinha homens na cidade, e o único prédio acima do terraço das casas era o palácio. Ele foi naquela hora onde elas estariam tomando banho. E ele fala que então encontrou uma mulher bonita. Talvez ele ainda olhou outras que não prenderam o olhar dele. A Bíblia cita aquele que prendeu o olhar dele. A pornografia sempre vai levar para um lugar de morte e destruição. Primeiro, começa uma destruição interna na sua própria autoestima. O homem, a mulher que vê pornografia, ela recebe uma injeção ali de adrenalina naquele momento, onde está vendo aquilo, onde está naquela thread de Twitter, que tem aquelas conversas que ativam os hormônios, mas de repente, logo depois, 10 minutos depois, 5 minutos depois, aquilo já feriu a sua própria autoestima, já feriu a sua própria identidade, e ele está se sentindo descartável. Porque eu e você, nós somos criados por um Criador. Nós somos criação, obra-prima de um Criador. E tudo aquilo que é criado com um propósito. E tudo aquilo que é colocado para se desenvolver fora do propósito, acaba quebrando. Se a gente pegar aqui, sei lá, se eu for tentar usar esse baixo, e tentar usar ele como uma raquete de tênis, ou tentar usar ele como um remo para uma canoa, o que vai acontecer com ele? Vai quebrar, vai estragar, vai dar ruim, será sei lá quantos R$1.000 jogados no lixo. A vida sexual é da mesma forma. Se ela é usada da forma errada, que não com o propósito que o Criador criou, vai dar ruim, vai trazer prejuízo. E sabe quem vai pagar a conta? Você mesmo. A pornografia, ela gera morte e destruição, porque o conteúdo criado para a pornografia é um conteúdo que foi gerado no inferno, que é mantido pelo inferno. Você sabe quantas mulheres sofrem abuso sexual, escravidão sexual? Quantas crianças são sequestradas? Tudo isso pago com dinheiro do site da pornografia que está disponível para você acessar? Quantas vidas e famílias são destruídas? Tudo isso financiado
ontem que a gente recebeu os ucranianos. Ontem, eu e a Tari, a gente foi receber refugiados ucranianos. E a gente estava lá recebendo essas famílias, porque a igreja de Cristo está se movimentando para tirar rapidamente, porque como os homens não podem deixar o país, porque o país está em guerra. E o lugar de homem, né, adulto lá na Ucrânia agora é indo para a guerra, indo para a batalha. Então o homem não pode deixar. Então quem eles liberam para sair o país como refugiados são as mulheres e as crianças. Acontece que o inferno, ele tenta se movimentar para aproveitar o momento de fragilidade dessas mulheres e crianças que estão tendo que sair desesperados, para tentar sequestrar essas mulheres e levar para um lugar de escravidão sexual, exploração sexual. A gente viu recentemente até pessoas que supostamente foram para lá dizendo sobre um cartaz de que iriam lá para fazer o bem, falando coisas absurdas sexualmente das mulheres ucranianas. Mas a igreja de Cristo está se movimentando para salvar essas famílias. Então, um grupo de igrejas do qual a CCC faz parte, está pagando. E quando essas pessoas, para tirar as pessoas da Ucrânia, as mulheres e crianças, e falar: olha, a gente tem uma lista de diversos países que estão dispostos a te receber. E por exemplo, esse grupo que a gente recebeu ontem, eles falaram: nós queremos ir para o Brasil. Então a igreja de Cristo pagou para trazer eles para o Brasil. A igreja de Cristo vai pagar aluguel para cada uma dessas famílias, para elas não viverem por aí jogadas num canto, mas sim, elas vão ter uma casa só para elas, para a sua família. E para quando a guerra acabar, perguntar para essa família: vocês querem que a gente traga o pai dessa família da Ucrânia para cá? Ou vocês querem vocês voltar para lá? E qual for a escolha, a igreja de Cristo vai pagar para ou trazer o marido para cá, ou para levar a família para lá. Quantos podem dar glória a Deus, uma salva de palmas por isso? Essas famílias vão ser sustentadas aqui. Enquanto elas estiverem aqui, elas vão ser sustentadas pela igreja de Cristo. Eu e você fazemos parte disso. Então, eu e a Tari, a gente estava lá recebendo os ucranianos. Aprendi até a falar alguma frase ali ucraniano para recebê-los. A gente via a dor e a tristeza no olho deles. Enquanto algumas famílias estão tendo esse privilégio de ser recebidos pela igreja, o inferno está se movimentando para tentar sequestrar algumas dessas mulheres, para usar na exploração sexual, para criar vídeos pornográficos. Então quando um jovem, ele está ali consumindo um conteúdo de pornografia, ele está consumindo um alimento que foi gerado no inferno. Portanto, não existe a possibilidade disso criar algo bom em você. A pornografia jamais vai criar algo bom dentro de mim. É veneno. É importante eu ter essa clareza. Davi não tinha possibilidade de sair dessa situação com algo bom. A partir da hora que ele escolheu ir para aquele lugar, ele estava se expondo para uma situação que acabou que foi gerada lá no inferno. Portanto, eu e você, nós precisamos decidir ir para a batalha. Escolha ir para a guerra. Escolha não ficar apático. Escolha não ficar dando espaço para o diabo. Sabe, amado, a batalha, ela às vezes exige de nós. A batalha, às vezes ela demanda um esforço. A batalha, muitas vezes, ela até pode nos esgotar fisicamente. Mas a batalhada em Cristo, pela graça que vem do Espírito Santo, ao mesmo tempo que ela exige, ela é renovadora. É o oposto da imoralidade sexual. A imoralidade sexual, ela injeta prazer, mas ela deixa destruição. A vida com Deus pode até, no primeiro momento, exigir de mim
um certo esforço, mas o que ela deixa em mim é vida, e vida em abundância. E de repente, do meu interior começa a fluir rios de água viva. Rios de água viva. Eu quero pedir para todos os jovens que estão aqui nesse salão hoje: abra suas mãos onde você está. Abra suas mãos onde você está. Eu quero declarar agora em nome de Jesus que o Espírito Santo está promovendo uma transformação na vida de muitos jovens. E muitos jovens que entraram até agora batalhando contra a pornografia. Você estava até agora escolhendo o prazer, estava recebendo injeções de prazer, mas que estavam deixando aí dentro de você a destruição do inferno. Eu quero declarar em nome de Jesus: o rio de Deus está passando aqui, um rio que traz uma limpeza, um rio que traz uma purificação, e a partir de hoje você vai passar a escolher, a buscar a Deus, a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso muitas vezes vai demandar um esforço imediato de você, mas o que vai deixar em você é vida, e vida em abundante. Você vai ser um jovem que tem vida, você vai ser um jovem de semblante feliz, você vai ser um jovem que não tem uma carga emocional, você vai ser um jovem que flui nas coisas de Deus. Por quê? Porque você está escolhendo pela santidade, você está escolhendo pela vida, e o rio de Deus, ele é um rio de águas vivas, no nome de Jesus. Se você escolhe por isso, dá uma salva de palmas para o Senhor. Então deixa eu te ajudar. O Espírito Santo, ele já começou aqui uma obra do rio dele. Esse rio já está passando aqui, ele já está nos purificando, já está trazendo isso. E se você caiu até ontem, até hoje, logo antes de começar esse culto, você via caindo na imoralidade, Salmos 32:5, Davi, ele fala o seguinte: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amado, confesse a Deus essa noite. Confesse a Deus essa noite. Eu não vou expor ninguém, eu não vou pedir para você que tem problema com pornografia, vem aqui na frente. Eu não vou fazer isso. Mas no seu lugar, você vai confessando isso ao Senhor, vai falando isso: olha, Jesus, meus olhos têm olhado para isso, minhas mãos têm tocado onde não deveriam tocar, meu corpo tem sido usado de uma forma que não deveria ser usado, porque, Senhor, eu entendo que o sexo foi criado por Deus para dentro do casamento, e toda versão de sexo fora do casamento é pecado, e eu não quero isso para mim, Senhor. Você vai começar a confessar isso para Deus. Sabe uma coisa que ajudou no processo de restauração do rei Davi? Ele é chamado homem segundo o coração de Deus, mesmo depois dessa situação. Deixa eu te contar uma coisa: Deus define Davi como homem segundo o meu coração, mesmo depois dessa situação ter acontecido. Como ele conseguiu? Ele entrou num caminho de restauração, porque o nosso Jesus morreu na cruz para redimir aquele que estava mais perdido. Mesmo aquele que estava afundado no pecado, Jesus morreu na cruz para trazer redenção. É isso que o sangue de Jesus faz. Ele redime, ele reconstrói. E se hoje você quer andar nesse caminho de redenção, saiba que há como. Davi andou, ele confessou a Deus, a gente vê isso nos Salmos, mas ele confessou também às pessoas certas. Quando vem o profeta Natã, ele então se quebranta diante do profeta, ele confessa o seu pecado, ele vem e ele pede ajuda. Deixa eu te falar uma coisa: se você tem caído na área moral, seja com pornografia, seja com sexo no namoro, seja com masturbação, seja se você é casado e tem caído em adultério, a gente tem visto essa semana notícias de adultérios, situações inacreditáveis de adultério.
Se você é uma pessoa casada e você tem ferido o seu casamento com isso, confesse isso para as pessoas certas. Procure um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai te dar conselhos de Deus. Não procure pessoas que vão amaciar para você a sua situação de pecado. É muito melhor ser corrigido no amor do que ser reforçado no pecado. Então procure homens e mulheres de Deus que vão te apresentar um caminho de restauração. Procure a ajuda necessária. Quem sabe você vai precisar de aconselhamento. Quem sabe você vai precisar entrar numa estação de cuidado. Homens livres, mulheres livres. Porque muitas coisas relacionadas à área sexual, elas geram reações químicas no corpo e acabam se tornando vícios. É tipo eu aqui no jejum de Daniel, sofrendo com a falta do refrigerante, cara, com a falta da Coca-Cola. Meu irmão, alguém veio falar, eu falando disso, cara, estou sofrendo com a falta de refrigerante, é duro para mim. Alguém falou, pô pastor, você toma refrigerante, você vive correndo aí, se exercitando, você corre bastante e você toma refrigerante. Fala, meu irmão, eu corro para tomar refrigerante. Quando eu estou correndo, eu estou sofrendo lá, estou no 13º quilômetro, eu estou querendo abandonar, e falo, não, se eu correr mais 2 quilômetros, eu tomo uma Pepsi Twist hoje. E é isso que me leva, entendeu? E aí, e para alguns de nós, deixar essa área de pecado vai exigir mais do que confessar a Deus, mais do que simplesmente ouvir um conselho, vai exigir ajuda de pessoas que estão preparadas para te ajudar a deixar esse caminho, a deixar essa prática. Mas existe um caminho, existe uma restauração para a sua vida. E essa noite eu quero terminar falando: permita a Deus curar as suas feridas. Permita a Deus curar as suas feridas. Sabe por quê? Infelizmente, a maioria de nós aqui foi exposto a alguma situação sexual ainda na sua infância, na sua adolescência. E isso está errado. Isso está errado. A maioria das crianças que são abusadas, elas crescem com um sentimento de culpa. Elas crescem sentindo culpados, não entendendo que foram vítimas. E deixa eu te contar uma coisa. Se você, na sua infância, na sua adolescência, você viu vídeos de pornografia, por exemplo, você foi vítima. Por mais que você já tinha uma capacidade de tomada de decisão, mas o simples fato de você ter sido exposto a essa situação está errado. Você não deveria ter sido exposto a isso. Criança nenhuma jamais deveria ter sido exposto a situações sexuais. E muitos jovens aqui, olha, vocês sabem, né, que o quanto eu amo o Brasil, eu amo o lugar. Deus me colocou aqui, eu dou glória a Deus de nascer e viver nesse país. Mas infelizmente tem seus perrengues. E um dos perrengues do nosso país é que é um país muito sensualizado, muito sexualizado. E a gente é exposto. Eu cresci criança assistindo Domingo Legal, vendo lá a banheira do Gugu, no domingo à tarde, às 3 da tarde. Se você não sabe o que é isso, não procure na internet. Por que eu fui falar isso aqui? Pra quê? Gente, viajei já, vou viajar mais. Deixa eu contar uma coisa. Eu estou aqui falando todos os sábados. Eu vou dar bola fora. É inevitável, tá bom? Então quando você vai, pastor, deu uma bola fora, eu sei. Tá bom? Eu sei. Voltei. Senhor, volta, Espírito Santo. Eu que tenho que voltar, né? Eu que deixo ele, não o contrário. Voltei, Espírito Santo. Mas cara, infelizmente nós nascemos, um lado ruim do nosso país é que é um país sexualizado, sensualizado, onde a exposição sexual se colocou como normalizada, foi normalizada. Mas deixa eu te falar, se você foi exposto na sua infância, na sua adolescência a uma situação sexual, isso foi uma ferida causada em você.
você precisa orar hoje pedindo: Senhor, me cura. Porque muitas das necessidades atuais suas que estão descontroladas, muitas vezes, talvez você é casado e você fala assim: eu não deveria mais ter esse tipo de necessidade de olhar para uma outra mulher, de olhar para o celular, de olhar para aquilo ou para isso. Por que isso existe em mim? Talvez você tenha uma ferida aí que foi feita lá atrás que nunca foi sarada. Muitos dos desejos extremos para um lado ou para o outro são frutos de feridas causadas lá atrás, que precisam ser curados. E no nome de Jesus, eu e você precisamos sim nos levantar falando: não está certo esse tipo de conteúdo, eu não concordo com isso, está errado. Apontar para estabelecer uma nova cultura. Eu e você somos os responsáveis pela cultura que a próxima geração vai crescer. Eu e você. Então nós precisamos apontar o que está errado. Mas hoje eu creio que o Senhor também quer curar o que foi gerado de errado aí na sua vida. Fica de pé no seu lugar. Abra suas mãos onde você está. Mas hoje a gente vai falar, a gente vai orar agora, pedindo para que o Senhor cure as feridas. A gente vai orar agora, pedindo que o Senhor te fortaleça, te restaure. Mas a gente não vai falar disso de um ponto de vista, de uma perspectiva vitimista. Sabe por quê? Olha aqui quem é você. Olha aqui quem é você. Você é guerreiro. Você é guerreira do Senhor. Você é guerreiro, você é guerreira. Olha ao seu redor, olha ao seu redor. Você não está sozinho, porque o reino de Deus está em nós. O reino de Deus está em nós. Nós somos o reino de Deus. Eu e você juntos venceremos essas batalhas. Eu e você juntos vamos estabelecer uma nova cultura. Eu e você juntos vamos andar num novo caminho, um caminho de santidade. E aqui no nosso meio, entre nós, você vai dar o testemunho dizendo: um dia o Senhor me tocou, um dia o Senhor me curou, e a partir daquele dia eu guerrei de uma forma diferente, eu batalhei. Não quer dizer que a partir de agora, de você receber o entendimento, de você receber a cura, de você receber a capacitação, não quer dizer que agora, puxa, andei nas nuvens a partir de hoje. Não, a batalha vai aparecer. A diferença é que você vai vencer, e você vai ter um testemunho de vitória. E eu quero declarar em nome de Jesus: altares santificados, casamentos diante de Deus, onde o nome de Deus é exaltado, é louvado, onde o noivo e a noiva vão chegar lá, cheio de marcas da batalha, mas sustentados pelo poder do Espírito Santo, dizendo: Senhor, batalhamos até aqui, vencemos pelo teu poder, para te glorificar. E eu quero declarar, abra suas mãos, eu quero declarar em nome de Jesus, que o altar do casamento de cada um de vocês, você que é solteiro, o altar da cerimônia do seu casamento, você que já é casado, o altar do seu casamento lá na sua casa, serão memoriais de honra e glória ao nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que a esposa, ela honra o seu marido todos os dias da sua vida. O mesmo vale para o marido, que o marido honra a sua esposa todos os dias da sua vida. Isso significa que o marido vai honrar a esposa vai honrar o marido, mesmo antes de se casarem, talvez mesmo antes de se conhecerem. Você talvez nem namora ainda, mas a partir de hoje você vai começar a honrar a sua esposa, honrar o seu marido com o seu corpo, andando em santidade. E desde já, para quando chegar lá no altar, você vai falar: eu te honrei mesmo antes de te conhecer. Um dia você vai estar fazendo votos com uma pessoa, olhando nos olhos dela no altar do casamento, diante de Deus, diante da sua família, diante dos seus amigos, dizendo: eu te honrei mesmo antes de conhecer. Eu honrei ao Senhor com meu corpo, em nome de Jesus. Eu quero declarar jovens que são liberados para batalhar e viver os sonhos de Deus, jovens que são liberados para vencer na área sexual, no nome de Jesus. Eu quero orar com vocês hoje. Quero orar com vocês hoje. Quero declarar que o rio de Deus que está aqui, ele vai trazer purificação,
Ele vai trazer cura. E Ele vai trazer empoderamento, purificação, cura e empoderamento. Vamos orar agora por purificação. Se você é batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em novas línguas, comece a orar aí onde você está agora. Em voz alta, vamos lá. Quero ouvir a sua voz. Levanta a sua voz onde você está. Levanta a sua voz onde você está. Permita o rio passar por você. A sua expressão com o seu corpo, com sua voz, a sua expressão revela aquilo que o Renan profetizou sobre nós aqui na hora do louvor. Isso revela se a minha porta está aberta ou está fechada. Revele agora para o Espírito Santo como está a sua porta, a fim de que essa fumaça chegue até a sua vida, a fim de que esse rio passe por você. Começa a perceber agora a purificação do Senhor, o rio de águas vivas, que lava de todo o pecado, que leva embora. Eu quero declarar agora, eu sinto, não levanta a mão, eu quero pedir para todo mundo fechar os olhos, até para não ficar, vamos baixar as luzes se a gente pode, por favor, até para, não precisa ficar vendo a reação do outro, todo mundo com os olhos fechados, mas mão e vida aberta. Eu sinto que tem meninas aqui, meninas, que você sofreu abuso sexual, ou então você teve uma experiência sexual, na qual você se sentiu usada. Permita o rio agora te lavar o seu interior, agora. O rio te lavando. Você se sentia suja, e sempre que você era falado disso, vinha um gatilho onde você se sentia suja. Olha o rio te purificando agora. Você, homem e mulher, que você se sentia sujo pelas escolhas que você fez até hoje, por atitudes, por aquilo que seus olhos viram, suas mãos tocaram, seu corpo foi usado, você carregava em você um sentimento de sujeira. Começa a falar agora, pedir para que o rio de Deus passe para te purificar e te lavar agora. Começa a declarar: eu creio que Jesus morreu na cruz para me lavar de todo e qualquer pecado. Eu creio que o poder da obra da cruz é capaz de me purificar agora e levar o meu pecado embora, em nome de Jesus. E permita esse rio agora passar trazendo purificação. Você que se declarava, você que se identificava com uma pessoa de mente muito impura, de olhar impuro, permita o rio agora passar para purificar a sua mente, seu coração e seus olhos. O rio está purificando agora a sua mente, o rio está purificando os seus olhos, o rio está purificando o seu corpo. Oh Pai, em nome de Jesus eu quero declarar: jovens puros, jovens que andam em pureza, jovens que escolhem aquilo que é do Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar agora por sabedoria. O Senhor está trazendo sabedoria para os seus filhos. Você não vai cair no laço da armadilha do Tinder, você não vai cair no laço da armadilha daquele perfil do Instagram, você não vai cair no laço da armadilha de jogar naquele horário onde está todo mundo em casa dormindo e você sabe que aquilo vai acabar em impureza. Você não vai cair no laço da armadilha daquele grupo de WhatsApp, daquela conversinha mole daquela pessoa. O Senhor está trazendo o rio que passa, Ele traz sabedoria. Você não vai depender do seu líder para tomar decisões corretas, você não vai depender do seu pai, do seu pastor para tomar decisões sábias. O rio de Deus está trazendo sabedoria para você, e você vai andar de forma sábia. Você vai ser posicionada, sem medo de escolher aquilo que vem de Deus, sem medo de escolher aquilo que é do Senhor, no nome de Jesus, porque o rio de Deus, Ele purifica. Oh Espírito Santo, Eu abro o meu
passando. Se lance nesse rio hoje. Mergulhe nesse rio hoje. Seja batizado no rio da purificação essa noite, no nome de Jesus. Há algo muito especial acontecendo hoje. Há algo muito especial acontecendo. Há um jovem aqui que já falaram para você que a sua vida não tinha mais jeito, que você era impuro demais, que a sua mente era suja demais. Há um rio te purificando hoje. Há um rio te purificando hoje. Há um rio te purificando hoje. Eu quero orar por cura agora também. Abra suas mãos onde você está. Feche seus olhos. Quais foram as experiências sexuais que você teve na sua infância, na sua adolescência? Ao que você foi exposto? Como te tocaram? O que falaram para você? O que você viu? O que isso gerou dentro de você? Que gatilhos foram criados, os quais você sofre até hoje? Quais injustiças foram feitas com você? Qual é a forma que foi falada, na qual havia malícia? Eu vejo que a malícia machucou muitos de nós aqui hoje. Mas esse rio, ele traz cura, é um rio de refrigério. É um rio de refrigério. É um rio de refrigério que cura. É um rio de refrigério que cura. Oh, Espírito Santo, fecha a ferida agora. Fecha a ferida que estava aberta há tanto tempo. Fecha a ferida que estava aberta há tanto tempo, Pai, em nome de Jesus. Pai, lava essa ferida. A tua palavra fala que o bom samaritano, quando pegou aquele homem do caminho, ele lavou as feridas e levou para a hospedaria. Hoje, as suas feridas da área moral estão sendo lavadas. O grande bom vizinho que é Jesus, o nosso bom irmão, ele te pega no colo, ele te lava as feridas, ele te leva para o hospital celestial, e as suas feridas vão te ser curadas em nome de Jesus. Ouça o que o Pai fala para você. Você hoje está sendo liberado para ser saudável na área sexual. Hoje você está sendo liberado para ter uma vida moral saudável. Você está tendo uma vida moral saudável, santa, guardada pelo Senhor. É para isso que o Senhor te salva. Ele te redime hoje. Ele te restaura hoje. Pessoas aqui que você está percebendo até mesmo reações no seu corpo, e para alguns está doendo, você está sentindo dor no seu corpo, dor física. E muitas vezes isso, quando algo é tocado em nós e dói, a nossa tendência é o quê? Fechar para defender. Mas em nome de Jesus, o rio que está passando aqui é um rio de cura, não é um rio de dor. Você pode se abrir hoje em nome de Jesus. Você pode abrir a sua vida, você pode abrir o seu coração, porque outras pessoas te tocaram
para te machucar, outras pessoas se expuseram para te machucar, as situações vieram, o inimigo batalhou para te ferir, mas Jesus, Ele morreu na cruz para te curar. O inimigo batalhou para te ferir, mas Jesus morreu na cruz para te curar. O inimigo batalhou para te ferir, mas Jesus morreu na cruz para trazer cura. Cura, se abra para a cura do Senhor hoje. Esse rio que está passando, Ele não vai te ferir. Esse rio que está passando, Ele não vai te machucar. Esse rio que está passando, Ele vai te sarar. Ele vai te sarar. E quem bebe desse rio, rios de água viva fluirão do seu interior, no nome de Jesus.